Você se lembra da última vez em que Ponte Preta e Figueirense se enfrentaram? Até que não faz tanto tempo. Foi no dia 29 de janeiro de 2021, pela última rodada da Série B. O confronto ficou marcado por uma histórica goleada pontepretana. A Macaca venceu em pleno Orlando Scarpelli por 7-2, com direito a hat-trick do atacante Moisés. Camilo 2 vezes, Thiago Orobó e Hernandes completaram o placar. Naquela ocasião, a Ponte não disputava mais nada no campeonato, enquanto o Figueira já estava rebaixado à Série C. E é justamente pela terceira divisão do Campeonato Brasileiro que os dois clubes voltam a se enfrentar 4 anos depois. Bom, o primeiro que o Basílio já está fazendo, na primeira semana que nós já saímos do Campeonato Paulista, a gente já começou a direcionar mais para o Figueirense. Basílio já nos passando informações. Que é o primeiro adversário. É o primeiro adversário nosso, é a primeira final nossa. A gente está tratando, é uma coisa que tem sido muito na prática, cada jogo é uma final pra gente. Visando a preparação para a partida, Ponte Preta faria um último jogo treino neste sábado contra o Água Santa no Moisés Lucarelli. Mas o clube optou por cancelar o amistoso para evitar lesões e dar um foco maior aos detalhes finais da equipe. Nos 35 dias de preparação que teve até hoje, a Macaca realizou 3 jogos treinos. A equipe venceu a Portuguesa e o próprio elenco sub-20 do clube, mas foi derrotada pela Inter de Limeira. Nos jogos, o treinador pontepretano Alberto Valentim manteve a linha de 3 zagueiros e promoveu a entrada do reforço Darley Santos como zagueiro central. Darley Santos. Darley é um zagueiro que pode jogar ali tanto lado direito, lado esquerdo, pode jogar centralizado numa linha de 3. Então ele é mais um jogador da posição. Destro, canhoto? Destro, jogou até fora, a gente conversou, todo jogador que chega a gente chama na sala para acelerar esse processo de entendimento tático nosso. E ele me disse que já jogou fora com o lado esquerdo, lado direito, ele tem facilidade de jogar nos dois lados. Outro defensor que pode compor o elenco da Macaca é o zagueiro Nixon, contratado pela Alvinegra a princípio para o sub-20, mas que será observado pela comissão pontepretana e pode pintar no elenco profissional. O atleta se destacou disputando a Copinha pelo Rio Branco do Acre, despertando o interesse do clube campineiro, que adquiriu 70% dos direitos econômicos do defensor. A Macaca cancelou o jogo treino que tinha contra o Água Santa. Preocupação com contusões. Tá correta a Ponte? Eu lamento, tecnicamente falando, o cancelamento. Lamento. Eu também. Porque eu acho que tem que jogar mesmo. Agora, como é que eu vou aqui, sem ter a informação, dizer, ó, tá errado? A gente não sabe qual a condição fisiológica dos caras. Então, se a Ponte cancelou, é porque deve ter motivo. Eu espero realmente que tenha, mas tecnicamente é prejudicial. Não, eu também acho. Eu marcaria com certeza. É importante essa movimentação. É importante para alguns ajustes. É importante para o Alberto. Por exemplo, tem alguns jogadores aí que chegaram agora. Até para ele ver esses caras atuando numa competitividade diferente, por exemplo, de um campo reduzido, de um coletivo, verdade, de um treino com sub-20. Agora, a questão física, e aí é a parte da fisiologia que tem que saber que atleta A, B, C não está podendo. Mas eu não tenho dúvida, para mim a movimentação é fundamental. E se cancelou, Batista, conhecendo o Alberto, conhecendo lá o Cupertino, que é o preparador físico, a comissão técnica, a gente deve estar com um problema físico, sim, pela carga, que foi dada aí para essa pré-temporada para o Campeonato Brasileiro. Vamos lá, o Gleger. Ontem o CH já avaliou time da Ponte que começou o jogo diante da Inter de Limeira. Gostaria de saber, a sua opinião, se esse poderá ser o time titular. Diogo Silva, correto. Maguinho, sim. Darley Santos, Simon, Danilo Barcelos e Arthur. 3 zagueiros, portanto. É o mesmo que ele vinha fazendo. Dudu, Luiz Felipe, Serginho, 2 volantes, 1 meia. Diego Tavares e Bruno Lopes. Aqui nós estamos observando a ausência do Jean Dias. Não está aparecendo do Emerson. Aqui. Emerson está em fase de... Vai renovar. Renegociação eu acho que vai renovar. E o Léo Oliveira jogou no segundo time.
que o Alberto Valentim, nesses jogos treinos, usa um time no primeiro tempo e um outro completamente diferente no segundo tempo. Inclusive contra a Inter, o segundo time, Pedro Rocha, Pacheco, Diego Leão, Sérgio Rafael e João Gabriel. Rodrigo Souza, recuperado de contusão. Esse cara é bom, hein? Esse cara é bom de bola, hein? Léo Oliveira e Gustavo Teles, que é um meia/volante. Renato, atacante, e 2 jogadores da base, Fernando e Miguel. Então o Jean Dias deve estar com problema físico, né? Porque o Jean Dias é titular desse time, eu não tenho dúvida. Não está no segundo time, pouparam. Não. Eu acho que até esse é o motivo, né? De não estar cancelando esse jogo contra o Água Santa. Justamente por essa questão física, às vezes não está legal, sentiu algum desconforto, fica fora. Né? Até mesmo o cansaço, Batista. Ah, mas será que sentiu alguma lesão, alguma coisa? Não. Às vezes o cansaço, né, da carga que foi dada, eu estava falando isso agora, pode, né, olha, não vamos expor, deixa descansando, recupera, vai para a sala de musculação, né? Então tem muito disso. Agora, essa questão do Emerson, estava falando isso agora no programa do Nossa Área. Cara, a Ponte tem que renovar com esse cara. Fazer um esforço aí, porque ele, na minha opinião, foi fundamental nesse esquema, jogando com 3 zagueiros, com o Arthur e o Barcelos ali pelo lado esquerdo, e não tem alternância não, tá? É o Barcelos, e o Alberto falou isso pra mim. Eu perguntei, ele falou isso pra mim. É o Barcelos e o Arthur que faz a ala esquerda lá, entendeu? Ele ajuda em alguns momentos numa cobertura, vira uma espécie de um lateral, mas na linha de 3. Né? Não na linha de 2. Então, para mim, vai manter o mesmo esquema. Não tem o que discutir. Agora, esse menino que você falou, o Rodrigo, esse cara, na hora que tiver recuperado, vai ser titular, porque esse cara é bom jogador, hein? O Luiz Felipe de volante, mas o Luiz Felipe vinha jogando de lateral, concordo. Mas você lembra aquela partida, acho que foi contra o Noroeste, que ele colocou um time alternativo? Você lembra que jogou o tal do Luiz Felipe ali por dentro ou não? Ele é volante de origem. Exatamente. E jogou muito bem quando precisou dele ali naquela função. Então, por isso, o Serginho tem que jogar, pô. Na ausência do Elvis, é o reserva imediato do Elvis, é o Serginho. Pra mim tá correto, Batista. Não tem o que falar. Eu tenho a leitura de equilíbrio de meio campo. Por isso que ontem eu respondi, o Gleger não estava aqui, que esse primeiro meio campo não é o meio campo titular da Ponte. O Gleger observou um negócio que eu não sei como é que está fisicamente, mas esse Rodrigo Souza é o melhor dos segundos volantes de primeiro. Ele é o melhor de todos. Se ele vai conseguir jogar, não dá para saber. E o Léo Oliveira jogou no time de baixo. Mas por que jogou no time de baixo? Para equilibrar o meio campo do time de baixo, ou o time do segundo tempo. Então se a gente, pela parte técnica, não física, os 2 melhores volantes são, na minha modesta opinião, Rodrigo Souza e Léo Oliveira. Também, de repente, pode ser o seguinte, né? O técnico está fazendo observações. Claro. E esse período é justamente para isso. Mas tem que escalar um time e ir com esse time aí até estrear na competição. Não, o jogo treino é só para movimentação. Eu acho que é período para observações. Aí lá no afunilamento, aí sim, aí monta um time titular e vai para disputar a competição. Porque uma coisa é o plano de jogo, a parte tática, outro é a execução. Os grandes treinadores, eles conseguem enxergar no grupo a melhor maneira de jogar e convencer os caras que eles têm que praticar aquilo dentro do campo. Porque uma coisa é treinar, outra coisa é jogar. Não adianta nada treinar pra caramba, né, Gleger? E chega na hora do vamos ver, na hora da Vera, na hora valendo, os caras não fazem aquilo que está combinado, que está treinado. Então essas experiências dão oportunidade para praticamente todos do elenco exercerem cada um uma função e ter aí 40, 45 minutos para desenvolver o trabalho. É legal, eu acho muito importante. Você sabe que depois que tiver todo mundo... O CH toca num ponto que é importante, porque meio de campo é o pulmão, é onde faz o time andar. Né? Tanto para ter a recomposição de marcação, e a gente viu que no Campeonato Paulista, por exemplo, o sistema defensivo nesse esquema e praticamente com os mesmos jogadores deu muito certo. E aí vem o meio de campo. Melhor defesa da competição. Exatamente. E aí vem o meio de campo, onde você precisa da sustentação defensiva e a hora que você tem a bola, alimentar o sistema de ataque. Correto? Para mim, a hora que tiver todo mundo recuperado, o meio de campo da Ponte vai ser Dudu, escreve o que eu estou dizendo,
Rodrigo e Elvis. Esse vai ser o meio de campo da Ponte. Léo Oliveira, banco. Léo Oliveira, banco. Serginho, banco. Serginho, o Elvis vai jogar, né, o Batista? Sei Eu não. falei recuperado, tá? Eu falei recuperado. Vou te dar uma Escreve que eu tô te falando. Não, viu? Assim, Vou te dar eu tô uma dizendo informação que vai... do Alberto Valentim. Eu fiz essa pergunta para ele sobre o estado físico do Elvis e do Gé. Ele contornou, mas disse o seguinte: ele tem que querer. Ele tem que querer. Sim. Então tá muito claro, principalmente no Campeonato Paulista, você sabe disso. Fizemos vários jogos juntos. Sim. Que o Elvis ficou no banco. E por que fica no banco? Por causa da condição técnica? Claro que não. Claro, evidente que não. Apesar de ter perdido muito peso no início da temporada, só que ele machucou. Física. Eu não sei como é que ele tá. E essa pergunta, ela não foi claramente respondida por ele, até por uma questão de preservação geral, que você sabe como funciona. Sim. Então, o Elvis, para jogar no time da Ponte, ele precisa estar bem fisicamente, segundo o conceito do treinador. Mas eu disse essa aqui, porque o Léo Oliveira, ele faz a função, por exemplo, que se tiver bem, vai fazer esse Rodrigo. Que é um segundo volante que sai, que chega, correto ou não? Verdade. Os dois bem, esse Rodrigo é muito mais jogador, tá? E é ele que vai ser o titular. E aí, pra frente, a gente percebe que na ausência do Elvis, quem que ele tá escalando? Ele tá escalando o Serginho. Que lá no Campeonato Paulista, o Serginho também teve problema com contusão, né? Você lembra? Lá no começo do Campeonato Paulista, o Elvis estava no banco pro Serginho. Lembra disso? Sim. E aí teve uma partida que ele entrou, foi muito bem, foi titular na próxima e acabou se contundindo.